Sejam bem-vindos, boa noite. Vamos esperar o Insta avisar que estamos online. Muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Que bom que vocês estão aí. Liliane, beijo querida, Jerusa, Lu, quanta gente, nossa, que delícia. Boa noite, primeira aula do desafio Transformando Desafios em Oportunidades, é isso aí. Então, olha só, hoje a nossa primeira aula, nosso primeiro tema da aula, você pode colocar aí, meu amor, o tema lá, digita lá pra eu fixar ali, comentário, ou seja, qual é o nosso primeiro tema da live de hoje? Gente, essa aula hoje tá imperdível, vocês não estão entendendo. Olha só, vamos lá, nosso tema da live de hoje. Ai, Elaine, como é que você tá? Maria Nilda, quanta gente! E ó, 3 combinados, os nossos combinados da nossa live de sempre, é claro. 3 Cs. Curtir, compartilhar, então coraçãozinho aí, sabe aqui assim, nesse cantinho aqui tem um coração? Clica nesse coraçãozinho para que o Insta entenda que a gente tá aqui ao vivo e espalhe essa live para todos os seguidores. E aí você pode também contribuir como? Clicando nesse aviãozinho e compartilhando com seus seguidores. Como você hoje o tema da live de hoje é aprender a ter uma mentalidade vitoriosa. Gente, que especial. Eu falei assim, hoje é muito interessante a forma como eu tô hoje. Falei assim, hoje eu falava com a Gisele, minha secretária, eu falei, Gi, a sensação que eu tenho parece que vai ser a minha primeira live, como se eu estivesse estreando. Eu tô tão empolgada, tão entusiasmada para hoje, que eu tô assim, ó, hoje vai ter muito insight. Papel e caneta na mão. Me fala aí se você já tá também no nosso grupo. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo bem a conexão? Se você já tá no nosso grupo do WhatsApp, grupo VIP do WhatsApp. Por que no grupo VIP do WhatsApp, gente? Ali você recebe as informações de primeira hora, você vai receber, que mais, gente? PDF da aula de hoje, ou seja, o resumo da aula de hoje, e nós vamos fazer 3 aulas no decorrer desse desafio dessa semana. Então, assim, vamos lá. Se você pode nos colocar, quem é que não tem desafios na vida? Me fala aí, você passa por algum desafio? Está passando por um desafio? Quando você anota, coloca aí nos seus comentários. Deixa eu tomar o meu cappuccino aqui que eu ganhei da Gi. Gente, tá quentinho esse meu cappuccino hoje. Marca aí, eu já não coloquei. Peraí, gente, deixa eu fixar ali. Meu marido colocou e eu simplesmente perdi o comentário dele aqui. Eu já pus agora de novo. Colocou de novo? Gente, peraí. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá no início. Não, no fim não. Amor, eu já vou achar, calma aí. É que tá com delay. Eu pus de novo. Tá, mas não tá aparecendo. Aqui tá com delay? Você pode colocar aqui. Deixa eu colocar. Isso, aprender a ter uma mentalidade vitoriosa. Muito bem, vamos lá, gente. Quem é que tem desafio? Fala pra mim se você tem algum desafio. Se você está passando por algum desafio aí. Ninguém? Não é possível, gente. Só eu que tô passando por desafios? Olha só, você sabia? Um dia, eu quero começar contando uma história pra vocês de um filme que eu vi há um tempo atrás. E esse final de semana, eu encontrei ele novamente, agora eu não lembro, no Prime, né? Elaine, Eliane lá da Conceito, Leide também. E eu encontrei esse filme e foi muito especial rever esse filme. E ele é um filme baseado em fatos reais do rei da Escócia, do Robert de Bruce. Robert de Bruce, ele foi o rei da Escócia por um determinado tempo. E ele foi o libertador da Escócia do subjugo da Inglaterra. E olha só, quando ele foi intitulado rei, né, coroado rei pela primeira vez, ele governou por 6 anos.
E o que foi que aconteceu ali durante o governo desse rei? Então, realmente, ele teve muitos fiéis. Ele era um rei muito justo e temente a Deus. E ele tinha a certeza de que o reinado dele, né, ou seja, quem o declarou rei realmente foi o próprio Deus, que fez, ou seja, que o tornou rei. Assim como, por exemplo, o rei Davi, os reis da história, né, da nossa história da salvação, do Antigo Testamento. Mas tá, o que aconteceu? Depois de um determinado tempo, desses 6 anos, ele passou por algumas traições, que foi que o levou a quase ser destituído novamente do trono dele. Passou um período muito amargo. Ele passou um período muito amargo de quê? Com essa traição, ele foi o quê? Saiu, ele precisou deixar o castelo foi invadido pelos ingleses então, e tudo isso assim, uma tribulação muito grande ele passou. E ele entrou num período de quê? Além das frustrações, passou por insegurança, por uma descrença, até mesmo de pensar que ele precisaria sair da Escócia e abandonar, simplesmente deixar de ser o título de rei, né? Entregar realmente a coroa, porque ele tinha guardado a sua coroa, para não ser roubada, enfim. E por um determinado tempo, ele encontrou uma família que começou a cuidar dele. E depois, né, desse momento, ele percebeu naquelas pessoas que acreditavam muito nele, que ele precisava retomar o motivo principal, que era o propósito dele. Porque ele dizia o seguinte, que Deus o escolheu, então ele precisava honrar a Deus. Gente, olha que forte isso. Por ele ter escolhido por Deus para ser rei, ele precisaria voltar a fazer de todo o possível para novamente reconquistar, né? Ou seja, tirar os ingleses dali da Escócia, e foi o que aconteceu. Depois ele ficou mais 30 anos ali naquele rei, né, como rei da Escócia, e foi um dos melhores reis que a Escócia teve, lembrado até os dias de hoje, né? Então assim, vale muito a pena. E por que eu tô contando isso para vocês? Para dizer o seguinte, o meu propósito aqui, então acredito que a maioria de vocês já me conheçam, meu propósito aqui com vocês é ajudar pessoas, a desenvolver pessoas, ajudar você a perceber que você é capaz de realizar aquilo que você deseja. E quando eu descobri esse meu propósito e revendo, né, todo esse filme, essa fala que me marcou um tempo atrás e que me marcou nesse final de semana novamente, né, que Deus me escolheu e por isso eu preciso honrá-lo de todo o meu coração, fazendo com que mais e mais pessoas realmente descubram que são capazes de realizar, de tornar possíveis os seus sonhos. Isso é muito especial, é muito lindo. E eu quero saber de você, né? Se você tem isso dentro de você. Para nós desenvolvermos essa mentalidade vitoriosa, primeiramente, eu quero começar a falar para vocês de 4 venenos cerebrais que nos impedem de termos realmente essa mentalidade vitoriosa. Gente, nós temos aqui convidado mais que especial. Eu tenho que dar uma pausa aqui. Olá, Olvin, como estás? Oh, muy bienvenido a nuestra live de hoy. Que bien. Para mim é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Gente, agora pronto, né? Daqui a pouco eu tô misturando espanhol com português, né? Ouve, muito bem-vindo, viu? Obrigada pela tua presença, é uma honra ter você aqui conosco, viu? Nessa noite. Gente, então olha só, eu garanto pra vocês que meu marido aqui cuidando do meu cappuccino. Gente, ele tá pelando de quente esse cappuccino, e nesse friozinho, não, esse brigadeiro da Gi tem que dar uma pausa aqui para falar assim, olha, vale muito a pena isso. Se você quiser me acompanhar, agora não, porque já tá fechado lá Brigadeiros, né? Mas quem sabe na quarta-feira você já se programa antes, né? O que acontece? Deixa eu colocar bem longe aqui, porque senão corro risco de derramar. O que acontece? Eu garanto, se você fica aqui comigo hoje, até o final dessa live, você vai sair daqui com essa mentalidade transformada. Porque é impossível nós percebermos e detectarmos quais são esses venenos cerebrais, né? Vou dizer assim, venenos cerebrais que nós temos, que nos impedem, né, de termos realmente essa mentalidade vitoriosa
que vai fazer com que nós realmente alcancemos aquilo que nós desejamos. Ou seja, que percebamos, né, nos desafios do nosso dia a dia, as oportunidades. Quem é que não tem desafio? É tipo assim, quem não tem, levanta a mão. Eu acredito que todos nós temos muitos desafios todos os dias. Desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir, passamos por momentos de estresse, de tribulação. E se nós conseguirmos perceber em cada momento desse como uma oportunidade, nós crescemos muito durante o dia. Ou seja, é isso mesmo, né, Natane? Todos nós temos. Então, papel e caneta na mão, vamos lá. Quem se arrisca? Qual é o nosso primeiro, ou seja, nosso primeiro veneno cerebral? E antes disso, você sabe qual é o desejo de Deus para mim e para você? O desejo de Deus para mim e para você é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Tá, então por que nós muitas vezes perecemos? Por que muitas vezes nós nos acabrunhamos sobre o peso dos nossos fardos e ficamos ali à mercê daquilo que nos acontece, dos problemas do dia a dia, e não passamos esse problema, passamos a ver nesses problemas como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de solucionarmos, né, as nossas dificuldades, como uma oportunidade de nós inovarmos, de fazermos diferente. Justamente nesse primeiro dia de aula hoje, então, você vai aprender o porquê realmente, porque quando você não tem essa mentalidade vitoriosa, tudo se torna problemático. Até mesmo, por exemplo, meu carregador que caiu aqui agora, né, do telefone, eu já ficaria, né, ansiosa, tipo nervosa, enfim. Mas vamos lá. Quando nós temos uma mentalidade, né, vitoriosa, eu sempre poderei dizer como profeta, como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E como você vai fazer isso? Realmente aliviando, agora anota isso, gente, aliviando os quatro venenos cerebrais. E esses venenos cerebrais, eles fazem com que a sua mentalidade se torne uma mentalidade de derrotado, como uma mentalidade de pessoa que não consegue ver além. Uma mentalidade de uma pessoa que vê, diante de todas as situações que te acontecem no dia a dia, paralisado, ou você paralisa ou você foge. Muito pelo contrário das pessoas que realmente têm uma mentalidade vitoriosa, que é o quê? Enfrentar e encontrar ali oportunidades de crescimento. Faz sentido isso para você? Isso que eu tô dizendo? Se faz sentido, coloca um coraçãozinho aí. Vamos lá. Oi, Eli, Maria José. Gente, Arnaldo, lá de São Paulo. Grande abraço, Arnaldo. Um abraço para Mônica. Deus abençoe vocês. Que alegria poder estar com vocês aqui. Tanta gente por aqui. Que alegria. Olha só, vamos lá. Eli, faz todo sentido. Muito bem, vamos lá. A Thay tá aí Oi, Thay, como você tá? Tudo jóia? Então, quando você... Ou seja, veja só. Quando você tem essa mentalidade de derrotado, você faz com que você acredite que você perdeu o jogo, né? Você vai realmente... Ou seja, você fica paralisado ou você foge da situação. E isso faz com que você não atinja os seus resultados no dia a dia. Eu tenho uma frase comigo que eu aprendi, na verdade, eu era instigada quando eu trabalhava no escritório de contabilidade. Eu era adolescente quando eu comecei a trabalhar nesse escritório. Eu tinha 15 anos e tinha um outro rapaz que trabalhava comigo. Quando ele queria me desafiar, ele falava assim pra mim: Joelson, você vai perder para isso? Ah, não, Lu, você vai perder para esse negócio ou para aquela conciliação que às vezes era difícil de eu encontrar, ou aquele livro caixa que eu não estava conseguindo, né, fechar ali naquele momento. E a hora que ele falava aquilo, gente, me acendia, eu falava assim: não, de jeito nenhum, eu não vou perder para isso, ai. E eu começava então a desenvolver mecanismo para superar aquela dificuldade. Então, olha só. Responde aí para mim agora, né? Qual é o maior desafio que você está enfrentando nesse momento?
Só para a gente já começar a falar sobre esses 4 venenos cerebrais que nós temos, que nós precisamos aliviá-los. Eliminá-los? Não, porque nós precisamos aprender a lidar com eles. Qual é o seu maior desafio? E você que já colocou que tem desafio, clica nesse aviãozinho e envia essa live para mais 5 amigos, colocando assim, olha, vem aprender como você ter uma mentalidade vitoriosa. Qual é o maior desafio que você está encontrando nesse momento? Fala para mim. A Kátia é financeira, a Cristina diz que é ela mesma. Vamos lá. Quem mais? Só a Kátia tem desafio, a Leide desafio profissional. Gente, e é tão interessante que vai me dando muitas ideias. Eu tenho uma live que está no meu feed, que eu coloquei como você fazer, né, dinheiro com até R$100. Como você criar um negócio de, não falei de 10, mas de 20 a R$100. Eu fiz uma live num domingo, eu acredito que essa live durou 2 horas mais ou menos. E essa live foi tão compartilhada, ela foi muito compartilhada, acho que foi uma das minhas lives mais compartilhadas. Então depois eu posso compartilhar nos meus stories para você, financeira. A Carmen diz como prospectar. Amor, você podia me ajudar a anotar essas dificuldades, que depois eu vou dando exemplos aqui para vocês, tudo bem? Então, olha, prospectar, dificuldade financeira, a dificuldade sentimental, dificuldade de prospectar clientes, que mais? A Franciele financeira também, de captar clientes, a Micaela da carreira dela. Gente, alguém colocou uma coisa diferente aqui. Conquistar novos clientes, o Gui diz que ele tem dificuldade, né, desafios. Muito bem, vários desafios. E vamos lá. Primeiramente, para que você possa encontrar oportunidades e superar esses desafios, primeiro passo, gente, primeiro passo que você precisa aliviar, anota aí. Primeiro veneno cerebral, frustrações. Ou seja, a Dres, que agora eu não sei qual é o teu nome, é de mapear processos. A Natane, acompanhar todas essas mudanças da atualidade. Fernanda, o desafio dela é a adaptação ao novo. Tá, vamos lá. Primeiro passo, aprender a lidar com as frustrações. O veneno, um dos primeiros que você precisa aliviar, esse veneno cerebral, são as frustrações. Por quê? Você vai me dizer, por quê, Lu? Veja só, quando você tem uma frustração e você não consegue lidar com ela ainda, você já de cara, você acha que você não vai dar conta. De cara, você tem uma ideia e já se coloca uma dúvida. Será que eu vou conseguir? E por que? Será que isso vai dar certo? E por que vem essas dúvidas? Veja só por que vem essa dúvida. Porque você pensa às vezes do tipo, aconteceu alguma situação que você já está se baseando em alguma situação do passado, ou você teve algum aprendizado com alguém, por exemplo, de referência, com os pais, né? Com algum parente de referência, ou às vezes com o cônjuge, ou com um companheiro, com companheira, enfim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma questão que eu anotei aqui para que eu não pudesse fugir, tá, gente? Que eu falo tanto e eu preciso ter um mapinha aqui para poder eu ir pontuando para vocês. Primeiro, veja só, um exemplo. Às vezes você pensa em aumentar as suas vendas, mas de cara você pensa assim, olha, nossa, mas se eu aumentar minhas vendas, eu vou precisar, vamos imaginar que você seja uma empresa que você produz, né, o teu produto, você faz o seu produto. Ou de alimentos, enfim. Gente, várias anotações aqui, olha só. Você tem lá suas dificuldades, né? Então, o que você pode pensar? Nossa, mas aí se eu aumentar as minhas vendas, eu vou precisar aumentar a minha produção. Se você aumentar a sua produção, você pensa, nossa, mas eu vou precisar contratar mais pessoas. Se eu tiver que contratar mais pessoas, uau, meu custo vai aumentar. E isso não vai dar certo. E aí você pensa o quê? Isso vai te paralisar. E aí você para, por quê? Porque realmente você já aconteceu às vezes isso no passado, ou você tem uma referência de alguém que não deu certo e você traz aquilo para você. Então, às vezes, só de você pensar
que você não vai dar conta, você já se sente frustrado e você para diante das frustrações. Você não vê que as frustrações são apenas o quê? Processos que você vai precisar passar no seu dia a dia. Ou seja, é a vida, né? É o caminho da nossa vida. Ou às vezes você tem o seu negócio e pensou em um determinado evento para você fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo ali da Eva, né? Eva Bessa, de lidar com as opiniões externas. Vamos lá. Vamos imaginar que a Eva, ela tem uma agência de viagens e ela quer fazer uma viagem. Inclusive, nós vamos fazer uma combinado, viu, Eva? Nós vamos fazer isso. Gente, vocês já vou plantar a semente aqui, que eu nem falei isso para ela, viu? Vamos fazer uma viagem internacional nos caminhos de Jesus sobre liderança feminina. Como nós aprendemos a colocar isso na nossa vida. E aí a gente pode abrir, não só para as mulheres, mas também para os casais, podemos fazer isso. Vamos pensar nisso, viu, Eva? 2024 ou 2025. Vamos pensar. E olha só, o que acontece? Às vezes você pensa num evento desse, de programar um evento, e de repente esse evento, você coloca uma grande expectativa e você se frustra. Se frustrando por quê? Porque justamente a expectativa foi tão alta de que o negócio ia dar certo, mas você teve uma decepção e nesse momento você baixa a sua motivação, baixa a autoestima, você tem um nível de tolerância baixo e isso faz com que você fique paralisado. Mas sabe uma coisa? Não é você que fracassa. O que fracassa, gente? São as nossas ideias, são as nossas estratégias. E o fracasso, na verdade, é apenas um aprendizado daquilo que não deu certo. Então, de todas as formas, as frustrações que nos acontecem na nossa vida, ela vem para quê? Para fortalecer o nosso desenvolvimento. Uma criança, por exemplo, se a gente vai estudar o desenvolvimento humano, as crianças, nós, desde criança, precisamos passar por frustrações para ter uma maturidade cerebral. Pessoas que não passam por frustrações têm uma dificuldade de autorregulação, de se autorregular quando está adulto, né? Aí a gente diz assim, é uma criança num corpo de adulto. Mas, enfim, não vem ao caso, não é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Então, veja bem, um dos venenos cerebrais que você precisa aliviar precisa aprender a ter capacidade de lidar com as frustrações, aprender a partir dos erros. Inclusive, o nosso professor Paul Vanter entrou aí na live. Quanta honra, Paul, né? Temos 2 convidados lá do Chile aqui. E olha só, e ele tem um vídeo no YouTube, se eu não me engano. Ele está em português, inclusive, porque eu estive no congresso que ele esteve aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu, aprendendo a partir dos erros. Então, você pode entrar lá no YouTube, na página do Paul Vanter, e encontrar, né, esse vídeo lá, aprendendo a partir dos erros. Então, os erros nos ensinam muitas coisas. E são as oportunidades que nós temos de crescer. Então, primeiro, e segunda coisa que eu quero dizer para vocês, né? Vamos ver um caso, vamos dar mais um exemplo aqui, né? Quando Jó, ele fala o seguinte, né? Lá numa passagem bíblica, Jó 42, versículo 2, ele diz o seguinte, né? Ele fala que ele sabe que Deus pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos serão frustrados. Então, gente, o que a gente pode aprender com isso, né? Que todas as vezes que nós tentamos fazer algo, que nós nos colocamos à disposição para fazer alguma coisa e não dá certo, gente, é porque Deus tem algo muito melhor, tem algo superior para nós, porque se aquilo que nós fôssemos fazer fosse da vontade de Deus, não teria sido frustrado, porque os planos de Deus nunca serão frustrados. Faz sentido para você? Muito bem, fez sentido para você esse primeiro veneno mental? Olha só, primeiro veneno que você precisa aliviar, primeiro veneno cerebral que você precisa aliviar para que você tenha uma mentalidade vitoriosa. E o segundo? Veja só, o segundo veneno, você sabe qual é uma das coisas que mais paralisa uma pessoa? Que mais provoca, né, essa paralisação em uma pessoa? Você sabe qual é, gente? A Carmen disse que faz sentido. É a insegurança.
A insegurança é o segundo veneno cerebral que nós precisamos aliviar. Veja só, por quê? Porque quando a insegurança ela é acionada, o que acontece? Quando nós estamos inseguros diante de uma situação, nós acionamos muitas vezes crenças de inferioridade. E quando nós acionamos crenças de inferioridade, nós podemos, nesse momento, acionar crenças, por exemplo, ligadas à nossa identidade também, crenças de merecimento, enfim, outras lá, que também não vem ao caso agora e que eu aprofundo tudo isso dentro do nosso treinamento Evolution Empodere-se. E aí o que acontece? Quando você acredita que você é inferior, menos que as outras pessoas, sabe o que isso pode provocar na sua vida? Vou contar uma historinha para vocês. Tô vendo bastante gente aqui que vai entender muito do que eu tô falando. Vocês sabem que Jacó, né? Ele foi o quê? Um pai de muitas das 12 tribos de Judá. Então veja só, Jacó se casou com 2 mulheres, com Lia e Raquel. Isso está na história do Antigo Testamento, uma história na história, né? Nas histórias dos profetas. Quando você olha para a vida de Raquel, por exemplo, Raquel ela tinha uma insegurança tão grande. Por quê? Porque ela não tinha filhos. Então ela era, no início, né? Claro, depois ela teve, mas no início, quando ela se casa com Jacó, Lia era fértil e constantemente dava um filho para Jacó. E a insegurança, quando Raquel, ela se via naquela condição de comparação com a irmã, porque a irmã dava filhos e ela não conseguia ter essa fertilidade para criar, né, para gerar filhos, né, para produzir, já ia colocar aqui, né, para gerar filhos. O que acontecia com ela? Ela começou o quê? A dar escravas para o marido, para Jacó, para que ele pudesse então ali tomar posse das escravas e ter filhos. Só que veja só, essa insegurança o que acabava provocando? Muito mais conflitos e confusões. Porque a estima dela abaixava mais ainda. Todas as vezes que uma escrava dela gerava um filho, paria ali o seu filho, ela se sentia menos ainda. Porque tipo assim, meu Deus, uma escrava aqui tá gerando filhos e eu não. E provocava mais ciúmes ainda na irmã. E aquela confusão, até chegou um ponto que Jacó ficou irado com ela. E quando essa situação mudou? Quando realmente ela, o quê? Ela se parou, né? Ou seja, se colocou em oração, com o coração contrito a Deus. E aí naquele momento ela então foi o quê? Agraciada ali com José, né? Que depois ele veio a ser governador do Egito. Então, veja só. Quando você precisa, trazendo para a nossa realidade, para nossa história, né? Essa questão dessa questão da insegurança que a gente precisa combater. Como que a gente combate isso, né? Fazendo o quê? Desenvolvendo a nossa coragem. E o que é coragem? É um mover do coração. Você precisa se colocar em movimento apesar de. E a coragem, né, a segurança é como um músculo, ela precisa ser treinada. Você precisa desenvolver isso. E vamos dar um exemplo. Muitas vezes você precisa bater suas metas. Eu tive várias perguntas essa semana passada, por exemplo, de pessoas com dificuldade nas redes sociais. E ali, às vezes você precisa desenvolver uma autoridade nas redes sociais, fazer vídeos, para que você possa vender o seu produto ou serviço, né? Mas você tem o quê? Medo do julgamento das pessoas. Eu vi que algumas pessoas colocaram ali, o seu desafio maior é a crítica, lidar com a crítica dos outros, o que vem de fora, né? As opiniões dos outros, as opiniões externas. E aí você acha, por exemplo, que a Marina, a Virgínia, o Pedro, enfim, né, que fazem vídeos, que estão lá nas suas redes sociais sempre, né, que divulgam os seus produtos e serviços ali. Eles sabem fazer assim, nasceram sabendo. Assim como algumas pessoas olham para mim, às vezes me chamam ali no direct e dizem assim, Lu, parece que você nasceu sabendo falar aqui. Sabendo fazer live. Gente, só eu sei o que eu passo, sei. E que às vezes eu passo para poder me desenvolver aqui, né? Para poder trazer um conteúdo, para poder fazer um store que conecta com as pessoas, para fazer um vídeo que conecta com as pessoas. Mas quando a gente
nós nos colocamos nessa comparação, isso vai fazer o quê? Minando a nossa autoestima, mina a tua autoestima e automaticamente você aumenta a sua insegurança. E aí você deixa de vender. Você deixa de vender para um público que está ali à sua disposição. Ou seja, por conta do quê? Da sua insegurança. Por medo que só existe aonde? Dentro da sua cabeça. E é tão interessante, vou contar uma história para vocês. Esses tempos atrás, há uns anos já, teve uma amiga e cliente minha, que ela disse que lembrou muito de mim. Ela falou, Lu, você não tá entendendo. Eu tomei coragem esses dias, naquela época ela me disse, hoje ela é muito expert aqui nas redes sociais. Ela disse assim, eu tomei coragem e vim fazer vídeos aqui, né, nos stories, fazendo vendas. Porque ela disse que começou a chegar boletos para ela. E ela falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso apresentar um produto novo. E como ela poderia apresentar aquele produto novo? Ela postou fotos dos produtos, mas não teve engajamento nenhum. E ela disse que pensou assim, gente, eu preciso fazer um vídeo. Eu preciso fazer um vídeo e expor esses produtos. E ali ela disse que de repente vinha um medo muito grande nela da crítica, da opinião dos outros. E ela fez o quê? Ela pensou, ela disse que lembrou de mim. Ela lembrou de mim, de uma fala que eu coloco no meu treinamento Evolution, Empodere-se. Ela disse assim, que lembrou que eu falo ali, né? Se der medo, vai com medo mesmo. E ela falou, gente, medo não vai pagar a minha conta. Então, se os boletos estão chegando, eu preciso enfrentar esse medo e pagar minhas contas. E aí ela disse que nesse momento ela conseguiu criar um pouco de coragem, foi lá, fez o vídeo, postou, daquelas assim, postei, nem voltei para olhar o vídeo novamente, né, para ver como é que ficou. E ela disse que naquele vídeo que ela postou ali, teve tanto engajamento e tanta divulgação que ela conseguiu fechar as metas da semana. Então veja só, nosso medo, gente, medo não mata ninguém. Eu nunca vi dizer, que alguém ouvi dizer, eu tenho na história, né, da ciência médica, que alguém morresse de medo. Morre de outras consequências, mas não de medo, né? Pode ser que pela falta dele. Faz sentido para vocês, gente? Isso que eu tô dizendo? Ou seja, quantas oportunidades você está perdendo? Pensa aí agora. Quantas oportunidades você está perdendo por conta da sua insegurança? Por achar que você não é capaz de ligar para um cliente. Por achar que aquele cliente não quer ouvir a tua voz. Muitas vezes pessoas que vêm aqui falam para mim que não fazem vídeos ou que não aparecem nas redes sociais porque não gostam da própria voz. Quantas vezes você está deixando de ganhar por conta da sua insegurança de fazer publicações ou de fazer prospecção de cliente, de ir atrás dos seus clientes? Gente, uma coisa, já foi o tempo que os clientes vinham até nós. Hoje, nós esperamos, inclusive nós, eu mesmo, você que está aqui, eu tenho certeza, que se tem alguém que te pode levar um produto na tua casa, que lembra de você, que te liga e que leva o produto até você, você vai preferir do que às vezes você tem que ir na loja para comprar. Sabe o que aconteceu comigo esses dias? Eu estava precisando, tá até aqui, ó, de um óculos, de uma armação nova, e eu precisava, né, coloquei aqui, eu precisava trocar o meu óculos, né, e eu estava sem tempo de marcar a consulta, porque eu precisava, porque às vezes liguei uma vez, lá no consultório não atendia, e eu pensei, desisti. Passou um tempo, e eu encontrei uma menina, né, a Rose lá da Ótica, vou fazer propaganda dela, né, da Ótica Matriz, no nosso W Café, e ela veio conversar comigo. E ela disse assim, Lu, se você precisar de óculos, de alguma coisa, né? Ela sabe que eu uso óculos, lá eu tava de lente. Nós, da nossa ótica, temos um trabalho, um serviço. Nós agendamos, né, o teu oftalmologista. Você não precisa, você só me fala quais os horários que você gostaria de ter, que você precisa. E a gente vai até ao oftalmologista, eu ligo, eu agendo consulta, desmarco para você, enfim. A gente faz todo esse trabalho para você. Gente, eu falei, nossa, que diferencial. E claro, né, foi uma conversa ali numa festa, nós estávamos num café. Passou 2 dias, o que aconteceu? A Rose me chamou no direct, no meu Instagram, e falou, Lu, você quer que eu agende para você o seu oftalmologista?
Só me dizer qual é ele e quais são os horários que você gostaria que você tenha disponível para eu agendar. E que eu vou fazer todo esse corre para você. Gente, o que aconteceu? Ela agendou o horário, ela teve que, na verdade, e aí eu não pude ir. Ela desmarcou para mim e ela reagendou. Fui no oftalmologista, fiz o meu exame. Vocês acham que aonde que eu fui comprar meu óculos, gente? É claro que eu fui lá nela, né? Porque uma pela gratidão, pelo carinho todo dela de se disponibilizado em fazer esse serviço comigo. Então, assim, hoje a gente não pode esperar que o cliente venha até nós. Você precisa ter um diferencial. E muitas vezes esse veneno, né? Ou seja, esse veneno que a gente precisa cerebral, que eu digo que é insegurança, pode te impedir de você avançar, de você ir fazer o quê? Ir até o seu cliente. Enquanto você está aí se esquivando de gravar um vídeo, de ir atrás do seu cliente, o seu concorrente está encantando o seu cliente. O seu cliente. Então, comece agora com os recursos que você tem, com aquilo que você tem. Para que você vai esperar? Você está pronto. Tem pessoas que elas estão tão inseguras porque elas querem o quê? Tem uma utopia de achar que precisam estar prontos, né? Perfeitos para fazer alguma coisa. Perfeitos para, por exemplo, fazer uma live. Eu não sei se vocês lembram, eu até vou procurar. Eu tenho esse vídeo no YouTube. No YouTube não, tá? Eu acredito que tá no YouTube também. Agora que eu me lembrei, mas é no Facebook. O primeiro vídeo que eu gravei. Gente do céu. Se vocês verem o primeiro vídeo que eu gravei, nossa, sem nenhum recurso, sem nada, sabe assim? Eu não tinha um celular bom, eu não tinha um tripé para gravar o vídeo. Eu literalmente colei o meu celular na janela da minha clínica, que é onde pega mais sol, que tem maior luz. Então, assim, eu não tinha nenhuma luz externa. Por exemplo, agora que eu tenho algumas luzes, né? Por isso que tá claro aqui. Eu não tinha luz, eu não tinha recurso. Mas quando eu decidi fazer, claro que na hora eu travei, liberei minhas crenças, né? De insegurança, de preocupação com o outro, né? E aí foi o que aconteceu. Naquele dia eu gravei 5 vídeos. 5 vídeos. E decidi gravar uma maratona de 21 dias seguidos, vídeos todos os dias falando sobre gratidão. Se você vai lá no meu Facebook ou no YouTube, você vai encontrar 21 dias falando sobre gratidão. E o nome da série era Em Tudo Dai Graças. Então, assim, você sabia que a forma mais rápida de você levantar um dinheiro de forma legal, tá, gente? É a venda. É através da venda. E hoje você pode vender de tudo aqui nessa internet. Na internet, ela é o Instagram trabalha para você, trabalha para mim. E por que não aproveitar essas oportunidades que nós temos aí? E às vezes a nossa insegurança faz com que você se sinta bloqueado. Então, mentalidade de vitorioso. Então vamos lá. Quem está entendendo até aqui? Primeiro veneno, ou seja, a primeira chave que você precisa aliviar é a frustração. A segunda chave, insegurança. E a terceira chave, vamos lá. Terceira chave. A terceira chave para que você possa aliviar, né, no seu cérebro é a desmotivação. Então, o terceiro veneno que você precisa aliviar de uma forma urgente é a desmotivação. Ou seja, aprender a lidar com ela. Aprender a encontrar recursos para que você fique motivado. Muito bem. O que eu ia colocar aqui? Aí eu coloquei uma historinha aqui. Vou contar uma historinha. Alguém aí, fazer uma pergunta antes disso, né? Alguém aí se sente desmotivado por algum motivo? Ou já acordou desmotivado? Responde aí pra mim, enquanto eu vou tomar meu cappuccino aqui, porque meu marido, olha, já esquentou novamente. Gente, tá quentinho, delícia. Coloca aí pra mim. Você já se sentiu desmotivado? Acordou assim? A Kátia sim, quem mais? Gente, coraçãozinho nessa live e ó, aviãozinho pra
compartilhar, já ia falar assim, para voar, para compartilhar essa live com mais pessoas. Joselita, sim, a Tati, de fato, já. Gente, eu vou ensinar para vocês uma forma que eu aprendi, me auto-hackeando, ou seja, me auto-observando de como não ficar desmotivado. Claro, de melhorar, né, essa situação. Deixa eu ler aqui o que a Adresse colocou. Sou suspeita em falar, porque desde a primeira palestra que eu participei, sua lá na Aster. Ai, não acredito! Oh, minha querida! Vai me dizer que você... Ai, esqueci teu nome, mas é que tá 10 ali, eu não consigo te saber o teu nome agora, lembrar. Ela participou lá da Aster em Tangará, em 2018, não foi isso? Olha só, que alegria ter você aqui. 2018, gente, eu fiz uma... E era uma meta que eu tinha de fazer um tour de palestras. E foi realizado. Eu fui em 11 cidades nessa época, no mês de março. Sim, dá um gole. Quem pediu um gole? Gente, tá bom isso aqui. Leide, você não tá entendendo. Esse cappuccino tá bom, hein? E olha, agita aí, não sei se agita aí. Olha, tá morninho, seu pai esquentou aqui, tá maravilhoso. Vamos lá. Vocês sabiam que a desmotivação, ela acontece nas melhores famílias, com todo mundo. Isso faz parte do ser humano. Não são todos os dias que nós acordamos com a energia lá em cima. Mesmo as pessoas mais motivadas do mundo. Você conhece alguém motivado? Eu conheço. Eu tenho uma energia alta, eu me considero relativamente assim, motivada. Mas o que acontece? Às vezes, muitas pessoas, ela o quê? Por que acontece a desmotivação? A pessoa acha que ela não vai atingir alguma coisa, ela não vai ter progresso, ou não vai ter um apoio de alguém, de um colega, de um amigo, ou do marido, ou da mulher, ou da família, e aí o que acontece? Ela se desmotiva. Ela tem uma ideia, até às vezes fala para alguém, mas as pessoas elas não compram aquela ideia e essa pessoa se desmotiva. Por quê? Porque ela precisa, nesse caso, de uma motivação externa, porque o externo é que dá energia. Atento, algumas pessoas colocou que elas ficam preocupadas, né? Os desafios delas são lidar com as opiniões do novo, ou dos outros, as opiniões externas. Cuidado e verifica se você não está sendo motivado pelo externo. Então, nesse caso, a tua motivação ela vem pelo externo e não pelo interno. É preciso que você mude isso. E eu digo para você, todos nós temos uma centelha. Você sabia que todos nós temos uma centelha divina dentro de nós que faz com que nós atinjamos aquilo que nós desejamos? Você precisa só saber acionar essa centelha divina. Ou seja, como que você vai fazer isso? Daqui a pouquinho fica comigo que eu vou te ensinar. Vou contar primeiro uma história. Vocês conhecem com certeza, já ouviram falar do profeta Elias. Elias, ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E aí Elias, ele lutou contra todos os profetas de Baal, teve um determinado momento, eu não me lembro agora qual é a passagem onde está isso na Bíblia, né? Mas tá, a história é essa. Depois a gente pesquisa aí, amor, para colocar aqui, que o meu consultor já tá aqui pesquisando, sabe, gente? Quando vocês forem fazer live, tenha um consultor do lado de vocês, um assessor assim igual meu marido, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês. Olha lá. Tá ali assim, antenadíssimo, vocês não estão entendendo. E olha só o que aconteceu com Elias. Tirei aqui do ângulo, mas tá, vamos lá. O que aconteceu com Elias? Quando ele vai e derrota todos os profetas de Baal, Jezabel ameaça Elias. E veja bem, coisa doida. Ele mata os profetas de Baal e ele é ameaçado por uma mulher. E naquele momento ele fica o quê? Temeroso. Ele se sente o quê? Desmotivado. E ele foge então. E ele foge, se coloca numa gruta, enfim. Até o momento depois que ele dali, né? Deus vai, o chama, os anjos vêm ali em socorro da fraqueza dele. Então ele aciona a força, né, maior ali para sair daquele lugar. E se a gente for olhar na história da humanidade, por diversos momentos, várias pessoas que marcaram a nossa história, né, tanto a nossa história até hoje, e que estão aí no mercado também, grandes cases de sucesso no mundo, passaram por momentos de tribulação, por momentos de desmotivação. Só que não pararam aí. Então saiba que essa centelha divina, e como você pode acionar essa centelha divina que tem dentro de você?
Pedindo, batendo, procurando. Porque a palavra nos fala, lá em Lucas capítulo 11, Jesus nos fala: pedi e recebereis, batei e a porta se abrirá, procurais e achareis. Então a gente precisa o quê, gente? Não é só tipo assim, como uma mágica, tipo estalar os dedos e a motivação vai aparecer. É preciso um esforço. É preciso um esforço para que ela aconteça. Não é uma mágica. O que eu tô falando aqui para vocês não é uma mágica. Não queira buscar milagres, esperar por milagres em áreas que você precisa de processo. Anota isso aí. Não queira buscar milagres em áreas que você precisa de processo. Muitas pessoas elas acreditam que as coisas acontecem para as pessoas que estão, né, no sucesso em determinado nível social como uma mágica. Não, tem muito trabalho duro. Esquece aquele negócio que diz assim, olha, nossa, fulano ficou rico da noite pro dia. Desconfia disso, das promessas mirabolantes. Nossa, faça tal treinamento e você vai ficar milionário. Gente, só jogando na Mega Sena. A Mega Sena vende o quê? Promessa. Só que quem é que ganha? Quantos milhões de pessoas jogam? Quem ganha? 1, 2, 2 pessoas, né? Então, assim, não espere por milagres em áreas que precisam de processos. A Gi está dizendo que esse cappuccino foi feito especialmente para mim. Olha, meu marido colocou ali onde estava a passagem, né, em 1 Reis. Nossa, vocês já leram, não sei por que parou a minha live aqui, mas enfim. Vamos lá então, continuando. Então, como é que você vai fazer para acionar essa centelha divina que tem dentro de você? Quem pegou essa chave, coloca aí para mim. Como, gente? Pedindo, batendo, procurando, se esforçando. Não é uma mágica. Jesus já dizia isso. Você quer receber? Pedis, batei, procurai. Não é tipo assim, fazendo nada, ou somente pensando de uma... vou pensar e vou atrair. Não é dessa forma. É preciso que você se esforce, é preciso que você tenha uma ação para isso. Uma outra, então encontre, como você também pode se motivar? Encontre um motivo forte que você tenha, algo que te dê motivação, e faça o quê? E pense nele constantemente. E você vai se sentir o quê? Faça com que todas as vezes que você pensar nesse motivo, você se sinta motivado. Ou seja, motivação vem de motivo para ação. Você precisa ter um motivo para você agir. Quando eu vi o filme, novamente, que eu falei pra vocês, e eu super indico vocês verem esse filme, porque ele falou muito comigo nesse final de semana, de novo, do Rei da Escócia, do Robert de Bruce, quando ele fala assim, olha, que Deus o escolheu e por isso ele precisa honrá-lo. Porque ele precisaria honrá-lo, ele vai voltar novamente para o castelo e reconquistar o seu lugar. Gente, é muito sério isso. Deus deu um talento para você e o que é que você está fazendo com ele? Você está multiplicando esse talento ou você está enterrando esse talento? Todas as vezes, hoje mesmo para preparar essa live para vocês, eu pensei muito nisso, sobre os talentos que eu tenho. Como eu tenho feito? O que eu tenho feito com eles? Eu tenho multiplicado esses talentos, eu tenho investido nesses talentos para realmente colocar o meu propósito, que é de ajudar as pessoas, ajudar a desenvolver pessoas, ajudar as pessoas a descobrirem que elas são capazes e dar o meu máximo. Porque se eu dou o meu máximo, eu estou honrando aquele que derramou esse dom sobre mim. Porque esse dom não é meu. Esse dom foi dado. Então, o que é que você está fazendo? A hora que eu aciono isso me motiva. Isso me motiva, por exemplo, de estar acordada desde as 5 da manhã até agora. Mais antes, eu acordei bem antes, né? Que hoje de manhãzinho eu tive que levar meus pais no médico e era bem cedinho. Então, desde as 4 da manhã e trabalhando e atendendo e estando aqui agora, olha, 9 da noite quase, com muita disposição para estar aqui e passar algo para vocês. Então, o que é que me motiva? É
Eu descobri mais ainda, firmemente esse final de semana, vendo esse filme, porque eu preciso honrar aquele que me escolheu. Isso é forte demais, gente. Você está honrando aquele que te escolheu? Responde aí para mim. Responde para mim. O William diz ali, né? É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Sim. Eu vou mexer aqui. Gente, vamos lá. Então, encontre um motivo forte e que esse motivo te leve a agir. Motivação é um motivo forte que te aciona, que te impulsiona para frente e faz com que você saia do seu lugar. Quarto veneno cerebral que você precisa aliviar. Coloca você aí. Eu vou deixar para o meu marido, não vou pedir para ele não colocar. Qual é o primeiro, segundo e terceiro veneno cerebral que você precisa aliviar? Vamos ver se você já aprendeu. Papel e caneta. Vem para essa aula de... Ó, na próxima aula, que dia que vai ser, gente? Dia 31, quarta-feira. Amanhã a gente não vai ter aula, tá bom? Amanhã não tem aula, mas dia 31 nós teremos aula. Então, primeiro veneno cerebral, segundo e terceiro veneno, coloca aí o que você aprendeu deles. Quarto veneno cerebral que você precisa aliviar para que você realmente tenha uma mentalidade vitoriosa. E quando você alivia esses 4 venenos, gente, você consegue sair da sua zona de conforto. Porque você se sente desafiado e você só cresce quando você é desafiado. Aquilo que te desafia te faz crescer. E não existe crescimento na zona de conforto. Anota isso. Aquilo que te desafia te faz crescer. Alguém digita isso aí para mim, essa mensagem? Vamos lá? Aquilo que te desafia te faz crescer. Porque aquilo que não te desafia, gente, não te deixa crescer. Obrigada, Carmen. Isso mesmo, olha, aliviar a frustração, a insegurança, a desmotivação. Cristina também coloca lá, muito bem. Aquilo que te desafia te faz crescer. Se você tem muitos desafios, preste atenção, como os jovens dizem, né? Preste atenção. Presta atenção. Louve a Deus pelos desafios que você enfrenta todos os dias, porque é sinal de crescimento. Agora, se você ainda não entendeu, se você tem reclamado, se você tem murmurado, se você tem se fechado diante dos desafios que te acontecem, você ainda não entendeu nada. Você ainda não entendeu nada. Não é verdade? Aquilo que te desafia te faz crescer. Então, para de murmurar. Quando você enfrentar, quando acontecer um problema, para de reclamar. Porque se você começa a reclamar, começa a murmurar das coisas do dia a dia, você não entendeu nada do que é a vida ainda. Desculpa eu falar isso para você, mas você ainda é uma criança. Cadê o adulto? Né? Vamos ter uma atitude de adulto, uma atitude adulta. De quê? De seguir em frente, apesar de. A vida acontece no caminho, no processo. Não espere você ter, não espere a chegada para que você possa comemorar. Comemore os pequenos passos do dia a dia. Ali você vai encontrando felicidade. Ali você vai se motivando para mais um passo, para mais um passo. Vem o cansaço, senta um pouquinho, descansa e continue e avança novamente mais um pouco e mais um pouco. É isso. Então, quarto e último veneno cerebral que você precisa aliviar cadê você? É a ansiedade. Sabe o que é a ansiedade? São pensamentos distorcidos de catastrofização. O que é isso, Lu? Vou explicar um pouquinho sobre isso. Todas as vezes que vem que você fica... A ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia, gente. Todo mundo tem ansiedade.
A ansiedade faz com que eu esteja aqui. A ansiedade de estar aqui hoje à noite me fez preparar essa live, sabe, tudo bonitinho. Preparar o PDF para vocês daqui a pouco, tipo, né, o mapa mental daqueles que estão no grupo VIP. Por isso, quem está no grupo VIP vai receber isso aqui tudo mastigadinho, né? Então, olha só. Isso é uma ansiedade normal. Agora, aquilo que paralisa, aquela ansiedade que paralisa, não, essa não é a ansiedade normal. Ela precisa ser olhada. E essa ansiedade que nos paralisa é uma preocupação exagerada. E são vãs as nossas preocupações. Jesus já nos dizia isso, né? Nos diz isso porque é atual. São vãs as nossas preocupações. E todas as vezes que você tem esse pensamento catastrófico, você cria na sua mente um filme. Veja só, você tem ali um filme na mente. E esse filme, ele não é um filme bonitinho. Ele é um filme trágico, é um filme de tragédia. E aí o duro que sabe quem que é o ator principal, o protagonista desse filme é você. E aí a ansiedade vai fazer com que você fique o quê? Paralisado. Então, você pode dizer assim, ó, o que você precisa fazer quando você está ansioso, com essa ansiedade? Você precisa mudar os seus pensamentos. Começar a colocar os seus pensamentos questionar esses pensamentos. E nesse questionar os seus pensamentos, será que isso é verdade? Faz sentido isso que eu estou pensando? Realmente, eu estou com esse trabalho para apresentar ou com essa venda para fechar. Será que realmente vai ser difícil? Será que realmente esses clientes vão dizer não para mim? Então, começa você a questionar esses pensamentos, colocá-los em evidência. Quanto mais você coloca esses pensamentos em evidência, mais você vai reduzindo a ansiedade. E é também acolher essa ansiedade. Acolha a ansiedade. Diga para ela, né? Porque o que a ansiedade ela quer te dizer? Ela quer fazer algo de positivo por você. Ela simplesmente está ali para tentar o quê? Te proteger. E aí, gente, eu quero dizer uma passagem. Como é que eu faço para poder mudar isso na minha mente? Eu começo a questionar os meus pensamentos com passagens bíblicas. Porque a fé ela vem pelo ouvir e pelo falar. Então, pelo ouvir, eu já ouvi uma vez e agora eu falo também. Então, no livro de Romanos tem uma passagem que diz assim, olha, mas em todas essas coisas, ou seja, todas essas previsões que eu estou fazendo, que não é verdade, porque eu não tenho uma bola de cristal, em Deus somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, de tudo mal, Deus tira um bem maior. Para que eu vou me preocupar? Faz sentido para você, gente, isso? Sim ou não? Deixa eu ver o que é. Vamos lá. Lá, Humberto colocou. A catastrofização é uma distorção da realidade. A pessoa ela é pessimista e negativa em relação a uma situação que aconteceu e que vai acontecer. Isso mesmo. Então, ou seja, você... É tipo assim, ó, você já pensa na tragédia. E aí tem pessoas que falam assim, mas eu sou realista. Será que é só realista mesmo? Ou você está sendo muito negativo? Porque se você acredita que você é capaz, você tem razão. E se você acredita que aquilo não vai dar certo, você também tem razão. A nossa mente, ela produz uma realidade. A Lu, ela produz uma realidade, como assim? Vamos lá. Ela produz uma realidade porque você atua, os seus pensamentos vão provocar emoções, reações fisiológicas que produzem comportamentos e que vão te levar a ter um resultado. Então, se você não está gostando do resultado que você tem hoje, você precisa rever os seus pensamentos, as suas crenças. E isso você também aprende dentro do nosso treinamento Empodere-se. E quando você... Então, vamos lá. Quando você passa, você alivia esses venenos cerebrais. Quando você... A Fernanda diz assim, sim, tudo isso faz muito sentido. O Andinho também. Quando você alivia todos esses venenos cerebrais aí, porque, gente, é aliviar, não é eliminar. Presta atenção nisso também. Não vai eliminar. Você não vai eliminar a ansiedade da sua vida. Você não vai eliminar o medo da sua vida. Porque quando nós não temos medo de nada mais, presta atenção, porque você corre um sério risco de morrer. Só 2 pessoas no mundo não têm medo. Quem já morreu ou um psicopata. E aí, gente, quando você alivia esses 4 venenos cerebrais, o que vai acontecer? Você sai da sua zona de conforto.
Porque não existe crescimento dentro da zona de conforto. Porque dentro da zona de conforto nós estamos o quê? No conforto, na segurança. Aquilo que não te desafia não te faz crescer. Foi isso que eu disse ainda agora? Então, todo problema, ele é uma oportunidade para você fazer algo diferente, para você se reinventar, para você pensar em uma outra saída, em pensar em fazer de uma forma diferente. Eu amo ser professora e eu acho muito legal quando eu faço uma pergunta assim, olha, quando eu tô dando meus treinamentos, e eu faço sempre assim, eu faço uma pergunta, estou me fazendo ser compreendida? E às vezes tem pessoas que dizem assim, não compreendi, né? Você não está se fazendo ser compreendida porque eu não compreendi. Naquele momento, eu preciso fazer o quê? Eu não vou explicar da mesma forma como eu expliquei antes. Eu tenho uma oportunidade de explicar de uma forma diferente. E nessa oportunidade que eu tenho de explicar de uma forma diferente, eu vou criando muito mais conexões neurais. E na próxima vez, eu já tenho mais respostas e mais formas de explicar. Me faz ser compreendida? Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? O Andinho diz assim, olha, vamos lá ver o caso do Andinho. Fomos viajar e eu fiquei tão preocupado em não mudarem as malas, pois precisamos trocar de voo, que quando eu cheguei em Cuiabá, as malas... O Andinho, desculpa aí, Anderson, olha só o que ele diz, né? Que quando ele chegou em Cuiabá, as malas não vieram. Gente, você sabe uma coisa? Eu nunca preocupei. Até mala eu já perdi. Se você imagina que eu já perdi uma mala, eu já contei isso aqui, não sei se vocês já viram. Uma vez eu perdi uma mala dentro do aeroporto de São Paulo. Perdi nada, deixei a mala literalmente. Eu estava embarcando para Londres. Olha só a história, gente. Eu estava embarcando para Londres e eu destravei de uma forma em fazer stories, que eu não fazia muito stories não, mas ali eu destravei fazer stories, gravar, que nós estávamos na área de embarque internacional e eu entrei dentro do avião, deixei a minha maleta de mão lá na área do aeroporto, entrei, sentei na poltrona, coloquei o meu cinto, estou vendo as pessoas entrarem com as malinhas e eu estava no meio, tinha um senhor do meu lado, né? E aí eu falei assim, nossa, eu tenho uma mala parecida com essa, a hora que uma mulher entrou. A hora que eu disse, eu tenho uma mala parecida com essa, eu caí a ficha que eu não estava com a minha mala. Eu levantei e falei, moço, me dá licença, porque a minha mala ficou lá fora. Gente, a aeromoça não me deixou sair mais, ela falava em espanhol. Nessa época eu arranhava o espanhol só, eu dizia, necessito mi maleta, mi equipaje se quedou afuera. E ela dizia que não podia mais, que eu já tinha embarcado. E aí, o que aconteceu, gente? Eu tive que pedir para as pessoas que estavam fora, porque eu estava lá na porta, o avião não tinha fechado a porta ainda, para que eles pudessem ir lá. Aí um rapaz lá do embarque falou assim, pode deixar que eu vou lá pegar a mala. E eu disse, mas como é que você vai saber que é a minha mala? E ele disse, vai ser a única que vai estar vagando lá no salão, minha querida. Gente, e era a única mala. Então assim, Andinho, até mala eu já perdi, mas recuperei, viu? E às vezes isso acontece, te juro, tive que esperar outro dia, ainda chegou duas... Nossa Senhora! Às vezes isso acontece, por quê? Porque, na verdade, aí agora eu vou não vou explicar com uma passagem bíblica. Lá no livro de Jó 3:25 diz assim, daquilo que eu tenho medo se aproxima de mim e os meus temores se realizam. Então, aí é um mistério que eu não vou explicar para vocês, tá certo, gente? Então, quando você alivia tudo isso, você sai dessa zona de conforto. E sair dessa zona de conforto significa que você vai começar a aprender a se desenvolver. Você vai aprender a realmente enfrentar alguns riscos e perceber que aquele monstro que você pensava que você ia enfrentar, ele não é tão grande assim. Ele não é tão grande assim que você realmente vai se tornar amigo dele para encontrar uma nova saída, uma nova solução. E que todos aqueles desafios, eles são mais do que? São seus amigos que vão te ajudar a você superar tudo isso. Então, apenas abraçar o desconhecido
vai fazer com que você expanda os seus limites, abra para novas oportunidades, além daquilo que você acha que é possível. E aí você entra num momento, numa roda, num nível de possibilidades, de grandes possibilidades. Se isso fez sentido para você, eu quero que você diz aí, sim, isso tudo fez sentido para mim. Essa foi a nossa primeira aula. Gente, a nossa primeira aula de hoje, nesse desafio, transforme, né, desafios em oportunidades. E claro, gente, aqui tem vários desafios que vocês escreveram aqui. Eu vou pensar sobre eles mais. Na próxima aula, no dia 31 de maio, às 20 horas, eu quero que você convide mais 2 pessoas para estarmos aqui. Vamos deixar gravado ou não? A nossa live. Não? De hoje não. Eu vou colocar um resumo da live, tá bom? Vou fazer o seguinte, vou colocar um resumo da live depois, nós vamos deixar um post lá pra você. Você vai dar um print aqui agora, vamos lá, eu quero que você dê um print nessa live e você vai repostar nos seus stories e vai convidar os seus amigos para estarem aqui no dia 31. No dia 31, Marcelo, grande Marcelo, no dia 31, sabe o que a gente vai falar? Como você vai transformar os seus medos em uma motivação. Gente, descobrir como superar os seus medos, fortalecer a sua fé. E aí, então, você vai utilizar essa motivação para impulsionar o seu crescimento pessoal e profissional. E eu garanto para você, até o final desse desafio, vocês não sabem o que vai te esperar. Eu tenho grandes depoimentos dos desafios anteriores que nós fizemos aqui, de pessoas que se transformaram realmente. Eu disse para vocês que seria uma super aula. E vocês se preparem para a nossa aula de quarta-feira, às 20 horas, quarta-feira. Então, prepara o print aí, gente, que eu vou dar um sorrisão aqui com a minha xícara de cappuccino. Micaela disse que fez muito sentido. Gente, preparou o print. Já fez o print, né? Porque vocês falam que às vezes eu não dou tempo de vocês fazerem print, né? Repostem nos stories, me marque e diga por que valeu a pena. A hora que vocês me marcarem nos stories. E eu vou estar repostando vocês, tá certo? Beijo no coração. Deus abençoe. Gratidão por essa aula, por estarem aqui com vocês. Gratidão por eu poder colaborar, por eu poder colocar realmente um pouco mais do meu propósito no mundo. Ou seja, honrar um pouco mais aquele que me escolheu. Lembra disso, gente, porque essa frase tem sido e eu vou levá-la para mim, um grande motivador. Deus que me escolheu, então eu preciso honrá-lo com meu talento. Muito obrigada por me ajudar a honrar um pouquinho mais a Deus no dia de hoje. Deus abençoe vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Obrigada, Joselita, e até quarta-feira. Convide mais alguém. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês. Paz no coração. Ótima noite.